Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Olá, amigos que acompanham o canal Arrego News no YouTube e no Instagram. Sejam bem-vindos. Hoje, na nossa leitura dramática, nós vamos estar aí falando sobre uma personagem muito importante na história e que vivenciou algo terrível, né? Anne Frank, uma garota que passou pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, nos convida a uma reflexão, um texto delicado que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e reflita um pouco mais sobre as nossas posturas diárias. Ainda mais em um período em que muitos absurdos vêm acontecendo, né? Casos de desrespeito, casos de afronta à moral, afronta à ética, afronta ao diálogo, né? As concessões que são feitas diariamente por todos para que todo mundo consiga conviver bem em sociedade, os conceitos de cidadania e assim por diante. Essa leitura nos convida a refletir. De família alemã, Anne Frank se viu obrigada a sair de casa e morar na Holanda quando aconteceu o início da Segunda Guerra Mundial. Em Amsterdã, o pai de Anne assumiu a filial da empresa Alpequeta. Quando a perseguição aos judeus começou, ele montou um esconderijo nos fundos da casa. De 1942 a 1944, os 4 membros da família viveram no local junto com outros 4 judeus. No esconderijo, Anne escreveu seu famoso diário. Desde 1960, a casa virou um museu. Depois da guerra, eu gostaria de publicar um livro com o título O Anexo Secreto, escreveu Anne no seu diário no dia 11 de maio de 1944. Menos de 3 meses depois, ela foi deportada juntamente com outras 7 pessoas que estavam no esconderijo. Anne Frank morreu em fevereiro de 1945, no campo de concentração de Bergen-Belsen, provavelmente devido a tifo, exaustão e desnutrição. Seu diário foi preservado e tornou-se um dos livros mais famosos e mais lidos do mundo. Otto Frank, o pai de Anne e o único membro familiar que conseguiu sair vivo do campo de concentração, realizou o desejo da jovem e editou o diário de capa cor vermelho-bege. Diversas páginas soltas, registros nos versos de faturas e em livros de contabilidade. Tudo isso foi montado, organizado, como se fosse um quebra-cabeça. E existem várias versões desse livro, né? Algumas completas com todas as marcações e notas, outros não, mas de um jeito ou de outro, a leitura desse livro nos faz realmente refletir sobre o que vale realmente a pena entrar em discussão, o que não vale, o que é importante para a gente, frente a o que é importante para o outro, né? Questões de respeito, questão de dignidade, de saber conviver, né? De escuta, saber o momento correto de falar, saber o momento correto de opinar e assim por diante. Não ultrapassar o limite do respeito, não ultrapassar o limite da cordialidade. No final das contas, pessoal, é só a gente com a gente mesmo. Então, convido vocês a escutar essa leitura e refletir um pouco sobre a nossa prática diária de convívio uns com os outros. Quinta-feira, 16 de setembro de 1943. Querida Kitty. Kitty é o apelido carinhoso, né, que Anne Frank deu ao seu diário. Os relacionamentos aqui no anexo pioram a cada dia. Não ousamos abrir a boca na hora das refeições, a não ser para botar comida. Porque não importa o que se diga, alguém acaba se ressentindo ou entende de modo errado.
De vez em quando, o Sr. Vosgal vem nos visitar. Infelizmente, ele não está muito bem e não está facilitando as coisas para sua família, porque sua atitude parece ser: me importar para quê? Vou morrer de qualquer jeito. Quando penso em como todo mundo aqui anda tão sensível, só posso imaginar como deve ser o clima na casa dos Vogon. Estou tomando valeriana todos os dias para controlar a ansiedade e a depressão. Mas isso não impede que me sinta ainda mais infeliz no dia seguinte. Uma boa gargalhada ajudaria mais do que 10 gotas de valeriana. Mas quase esquecemos aqui como se gargalha. Às vezes, tenho medo de que meu rosto fique flácido com toda a tristeza e que minha boca fique caída para sempre nos cantos. Os outros não estão em situação melhor. Todo mundo anda apavorado, com um grande terror conhecido como inverno. Outro fato que não anima muito os nossos dias é o que o Sr. Van Maren, o homem que trabalha no armazém, está desconfiando da existência do anexo. Uma pessoa com algum cérebro já teria percebido que Mip diz às vezes que vai ao laboratório, Bep à sala dos arquivos e o Sr. Kleinman ao depósito da Alpequeta, enquanto o Sr. Kugler afirma que o anexo não pertence a este prédio, e sim ao prédio vizinho. Nós não nos importaríamos com o que o Sr. Van Maren pensa da situação, se ele não fosse considerado indigno de confiança e como muito curioso. Não é o tipo de pessoa que se possa descartar como uma desculpa qualquer. Certo dia, o Sr. Kugler quis ser especialmente cauteloso. Ao 12:20, vestiu o casaco e foi à farmácia da esquina. Menos de 5 minutos depois, estava de volta e subiu a escada como um ladrão para nos visitar. À 1:15, se preparou para sair, mas Bep encontrou-o no patamar e disse que Van Maren estava no escritório. O Sr. Kugler se resignou e ficou conosco até 1:30. Depois, tirou os sapatos e foi calçado, somente de meias, apesar do frio, até o sótão da frente e desceu pela outra escada, dando um passo de cada vez para evitar os estalos. Levou 15 minutos para vencer a escada, mas terminou em segurança no escritório, depois de ter entrado pela porta de fora. Enquanto isso, Bep conseguira se livrar de Van Maren e tinha vindo pegar o Sr. Kugler no anexo, mas ele já havia saído e naquele momento estava descendo cautelosamente a escada. O que será que as pessoas da rua devem ter pensado ao ver o gerente calçando os sapatos do lado de fora? Ei, você aí, andando só de meias. Esta fala, pessoal, foi apenas uma fala no meio de tantas que reflete um pouco do medo diário que essas pessoas que viviam dentro de um cubículo, 8 pessoas dentro de um cubículo, durante 2 anos, passavam diariamente de medo, né, de serem denunciados, de serem entregues, porque isso acontecia frequentemente. E aconteceu. O canal Arrégua News agradece a sua atenção e convida a essa reflexão sincera, profunda e visando melhores dias para todos nós. Forte abraço.